Graças a paz a todos. Nesse momento nós vamos falar sobre a questão do sábado e sobre a questão do quebrando o silêncio. Primeiro, eu gostaria de refletir sobre a questão de arrecadação de alimentos nos supermercados ou em comércios aos sábados. Eu gostaria que você refletisse uma coisa. Você acharia correto que as pessoas fizessem arrecadação de alimentos num local que estivesse sendo furtado ou roubado? As pessoas estão lá furtando ou roubando alimentos em qualquer dia. Você iria falar para a pessoa, ó, dá um pouquinho desse furto aí para a gente ir na igreja, para a gente poder doar para os necessitados? Eu creio, espero que você diga que não, né? Não farei isso, nem furto, nem roubo. Furtar é quando você pega uma coisa sem violência e grave ameaça, basicamente, né? E roubo com violência e grave ameaça. Então, eu creio que você não iria arrecadar alimentos pedindo para pessoas que estão furtando, roubando alimentos naquele momento ali, né? Você está ali participando daquilo. Ah, tô aqui esperando, ó, furtar e roubar é errado, mas já que eles estão furtando e roubando mesmo, então vou aproveitar e pedir para eles dar um pouquinho do resultado aqui dos alimentos aqui para gente. A mesma coisa ao sábado. Um mercado abre aos sábados, nós entendemos que quando o mercado abre aos sábados, as pessoas que estão ali, todas que estão trabalhando ali, estão transgredindo o sábado. E as pessoas que estão indo comprar ali estão transgredindo o sábado. Então, é, é incompatível com a crença a pessoa ir ali no dia de sábado fazer a arrecadação aos sábados, né? É porque a Bíblia, assim, existem muitos exemplos em que Deus se preocupa tanto com a questão da transgressão do sábado, que ele fala, nem uma arrecadação, nem uma colheita planejada, gratuita no dia de sábado deve ser feita. Isso. E o caso do maná. As pessoas não podiam planejar em sair das suas casas. Imagina a logística, né, que precisava ser feita para as pessoas irem lá e colher o maná no sábado e até e Deus garantir que não ia faltar para ninguém, né? Etc. Então, nem isso era permitido. E aí, as pessoas dizem assim: ah, mas se é errado, por que a igreja permite? Olha, tem tanta coisa que as pessoas permitem que são erradas. Você deve se perguntar o seguinte: a Bíblia permite isso? Ah, mas eu vou porque a igreja permite. Então, assim, é mais coerente se você admitir, assim como algumas religiões, que a tradição está acima da Bíblia. E se a igreja pode determinar fazer uma coisa, mesmo ela sendo errada, então você está dizendo que a autoridade da igreja é maior que a autoridade das escrituras. Então é complicado nesse sentido. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. Não faz sentido uma pessoa, um grupo, incentivar a arrecadação de alimentos aos sábados nos mercados, nos supermercados, nos comércios que vendem alimentos, e ao mesmo tempo dizer que são adventistas, que são cristãos, que guardam o sábado, seja adventistas ou não, que são guardadores do sábado. A Bíblia é muito clara. Não fará nem tu, nem teu servo, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o estrangeiro que habita as portas para dentro. Não era para ninguém fazer. E o sábado, ele não tem só o sentido de descanso, mas ele tem o sentido de cessação de atividades. Deus não estava cansado quando ele cessou as atividades no sétimo dia, e ele fala que esse é um dos motivos. E ele usa o termo lá, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ele usa duas palavras diferentes. Uma que tem a ver com o avodá e uma que tem a ver com o melahá. Palavras distintas para significar coisas distintas. E uma delas indicando a atividade de Deus na criação, que não foi cansativa, foi prazerosa, ele só precisou falar na maioria das vezes e as coisas aconteceram. Então, ali não tem a ver só com descanso, ela tem a ver com a cessação de atividades. Então, para nós, e aí quando Isaías fala, né, fazer a sua própria vontade no meu santo dia, ou seja, cessação de toda atividade secular. E como nós entendemos? Toda atividade que é secular, que possa ser feita em outro momento, que não tem a ver exclusivamente com a preservação da vida, né? Que não tenha cunho espiritual, como é, visitar alguém no hospital, visitar alguém em algum lugar, né? Então são coisas assim de cunho espiritual ou que você não possa adiar para um outro dia, né? E aí, esse basicamente é o intuito, boa parte das pessoas que guardam o sábado, pelo menos. Então, a gente vê aí uma incoerência, né? As pessoas dizem que são guardadoras do sábado, mas elas vão introduzindo tantas coisas que elas acham que precisam ser feitas no dia de sábado, como, por exemplo,
sair do local onde você mora e viajar 1, 2 horas até um outro local onde vai ter um evento, pagar pedágio. Você está pagando pedágio, você está transgredindo o sábado. Você não precisa daquilo, não está num caso de urgência, você não precisa passar por aquele local naquele momento. Você pode muito bem fazer o culto na sua casa, a igreja pode muito bem fazer aquele evento em outro dia da semana, né? A igreja pode fazer isso de forma virtual, ela pode fazer isso em pequenos eventos nas igrejas de cada cidade, ela não precisa fazer um evento central num local longe que as pessoas tenham que ir e transgredir o sábado. Então, veja, são inconsistências que a gente vê aí. Isso vale para qualquer igreja que tenha qualquer crença e, ao mesmo tempo, torna essa crença tão imprecisa, ela vai introduzindo tantas coisas, as pessoas começam a pensar assim, mas se isso não é transgressão, o que é transgressão, afinal de contas, em relação ao sábado? E aí você vai ter um grupo de pessoas que falam, fariseu, legalista, muitas vezes sem ao mesmo saber o que isso significa, né? É, geralmente quando a pessoa diz, é legalista, eu peço primeiro para ela, o que é um legalista? Legalista é uma pessoa que olha e pede coerência em relação para que a gente tenha coerência entre o que a gente prega e o que a gente efetivamente faz, principalmente publicamente, incentivando as pessoas a fazerem, né? E também é pecado incentivar as pessoas a fazerem o mal, induzir as pessoas a fazer o que é errado, a transgredirem mandamentos, né? E agora vamos falar sobre quebrando o silêncio. Quebrando o silêncio, aliás, ele vai falar sobre os perigos do mundo digital, né? Se você for olhar em o quebrando o silêncio, né? É a divulgação do perigo do mundo digital, como nós devemos nos comportar no ambiente digital, os cuidados que nós devemos ter, o abuso cibernético, cyberbullying e etc. Doxing, grooming, trapping, texting, umas coisas nesse sentido, né? Muitas vezes isso surge lá, fala de língua inglesa, não necessariamente com a melhor das intenções, tá? Mas assim, é óbvio que no contexto digital é o quê? O que eu estou fazendo no contexto digital? Estou sendo um bom exemplo, assim como eu preciso ser um bom exemplo no contexto físico, quando eu estiver lidando com as pessoas em sociedade, né, no trabalho, fisicamente, é visível ali, ou no ambiente digital eu posso me portar de forma errada? Não, é óbvio que eu acredito que a maioria vai concordar que não. Até pretendo analisar o material do Quebrando Silêncio e ver se eu vou fazer um vídeo a respeito dele, né, até para ajudar a orientar. Mas uma coisa que eu gostaria de falar é sobre o que realmente isso significa. Conscientização das pessoas, você não vai conscientizar as pessoas com um evento anual. Esse é o primeiro ponto. Você não vai conscientizar a sociedade com um evento anual. Evento anual ele pode chamar a atenção, pode chamar a atenção da mídia, das pessoas que de repente se interessem em conhecer mais sobre a igreja, mas conscientização no sentido de fazer as pessoas mudarem, e orientar, realmente fazer as pessoas entenderem a necessidade de mudança, é algo contínuo. Eu acredito que todo mundo sabe que tem um grande valor nisso, mas é um valor limitado a ter o impacto inicial, né? Agora, o ponto que eu queria falar é a respeito de como isso é feito. Então, por exemplo, existem lugares em que isso chama-se todas as igrejas, ou grande parte das igrejas de uma determinada cidade, aí até um ponto central da cidade para fazer isso. E aí eu vou colocar alguns argumentos que eu ouvi. Primeiro deles, isso é feito porque vai ter um grande grupo de pessoas ali. Ora, mas em muitas cidades, como a que eu moro, existe uma série de locais onde vai ter um grande movimento durante o dia. Então, quer dizer, você está focando um grande grupo ali para ficar num local, sendo que nos outros locais, se há mais gente de manhã do que à tarde, por exemplo, vai ter nas outras estradas foco também. Então, mais coerente seria você dividir em 3, 4, 5 grupos em locais focados para fazer aquele evento naquele dia. Mas a igreja pode fazer isso num outro momento. E realmente pode. Mas o que nós estamos tratando aqui nós vamos tratar agora os problemas de você fazer isso, em especial aos sábados. Então, o primeiro deles, que para mim é o principal. As pessoas fatalmente você vai ter um grupo considerável de pessoas transgredindo o sábado, porque ou elas vão ter que ir de ônibus, e elas vão transgredir o sábado, porque você está fazendo uma pessoa ir em um determinado local que ela não precisa ir no dia de sábado, para participar de um evento. Então, ela está transgredindo o sábado, ela está indo de ônibus, ou ela está transgredindo o sábado porque ela vai de carro, chega lá, não tem lugar para estacionar,
fatalmente ela vai pagar um estacionamento ali perto para estacionar. E não só o Quebrando Silêncio, qualquer evento que seja programado por uma igreja, um grupo de igrejas, para fazer no dia de sábado, que vá passar por isso, que a pessoa vai ter que viajar 2, 3 horas, vai ter que pagar pedágio, ela está transgredindo o sábado para fazer isso. Então, nós temos que pensar o seguinte: se eu fazer algo desnecessário no dia de sábado, não é transgressão? Então, o que é transgressão? Né? Então, esse é o primeiro ponto. É transgressão. Aí um outro argumento que fala também, então, mas isso é importante porque a mídia vai estar lá. A mídia, muitas vezes, ela vai filmar e vai mostrar isso na internet, na televisão, na TV aberta, etc. Ou fechada. Basicamente, você está dizendo que fazer as pessoas transgredir é o melhor caminho para divulgar um evento. Porque essas pessoas da mídia, elas estão trabalhando nesse dia, trabalhando não voluntariamente, estão trabalhando e recebendo salário para isso. Está fazendo novamente as pessoas transgredirem o mandamento, supostamente, para fazer uma coisa que você poderia fazer no outro dia. E como eu falei, existem vários modos muito mais eficazes de conscientização das pessoas. Que não tem o mesmo impacto visual, mas que em termos de conscientização são muito melhores. Você pegar um dia e fazer. Né? Então, esse não é o único modo de conscientizar, não é o melhor, e ainda que fosse, isso não justificaria transgredir o sábado por causa disso. Então, se isso fosse feito no domingo, vamos todos nos reunir em determinado local central da cidade. Fazer isso para ter visibilidade. Né? Então, se as pessoas fossem pagar alguém, pagar um estacionamento ou ir de ônibus, elas não estariam transgredindo o sábado aquilo que elas dizem respeitar, né? Então, é bastante contraditório que, ao mesmo tempo que uma pessoa seja ensinada até evitar aceitar um emprego no dia de sábado, mas, se for para fazer um determinado evento, esse ou aquele evento, então não tem problema se eu pagar alguém que está transgredindo o sábado para prestar um serviço para mim, porque quando a gente aceita esse tipo de coisa, nós estamos pagando alguém que está transgredindo o sábado e estamos transgredindo o sábado. Né? Então, aquilo que deveria, eventos que deveriam incentivar as pessoas a guardarem o sábado, estão incentivando a transgredir o sábado. E aí você deve se perguntar o seguinte, assim como eu me pergunto. Afinal de contas, nós colocamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou a igreja tem uma autoridade acima da Bíblia? E se você disser assim, mas a igreja permite, mas a associação permite, mas fulano permite, mas ciclano permite. Beltrano, né? Beltrano permite. O que você está dizendo é que a igreja tem autoridade acima da Bíblia. Ou que a igreja é infalível. Então, se o seu alinhamento é parecido com o do Papa, não sei. Em determinados eventos a fala do Papa é questionável, não sei como é que você. Ou que a fala de determinados santos da Igreja Católica é inquestionável. E não só as falas bíblicas, aí pode até ser, mas você entende a igreja como um grupo de homens falíveis, de seres humanos falíveis, então você não vai dizer, você não vai usar esse argumento, que já que a igreja autoriza, então está tudo bem eu fazer isso. Você tem que se perguntar se biblicamente isso está correto. É isso que eu gostaria de refletir. Um grande abraço a todos, graça e paz. Que Deus os abençoe.